Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 4ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Nova Prata, em 26 de fevereiro de 2020. Ordem do dia: aprovação da ata da sessão extraordinária de 21 de fevereiro de 2020. Secretário fará a leitura. A ata da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 21 de fevereiro de 2020. Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 11 horas, no plenário Valdir Forquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores. Aqui está ordinária, mas a verdade é extraordinária. Os vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Chiomento Minosso, Claudio Miro Koprowski, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Clayton Rigo, Sebastião Costa Mamed, Gilmar Perusso e Altir José Ferro. Ausentes os vereadores Vinícius Reinelli e Magros Espanhol. Sob a presidência do vereador Mário Antônio Cortellini, foi aberta a sessão. Ata em discussão. Por questão de ordem, antes de nós colocarmos em discussão a ata, o seu Altir, nosso colega, está de atestado, ele está ausente por atestado. Ele vai fazer uma cirurgia amanhã e ele precisou de internação a partir de hoje. Então, só para os colegas saberem que ele está ausente por motivo de saúde. Com a palavra, Vinícius Reinelli. Muito boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, servidores, plateia. Eu já estava viajando quando soube da convocação, por isso não pude estar presente. E então é só justificar a minha ausência na extraordinária e aproveitar também que eu pedi a palavra e queria pedir atenção da Secretaria da Saúde e da Vigilância em Saúde Epidemiológica, que já comecem a prestar atenção aí num plano de contingência, porque o coronavírus vai chegar em Nova Prata, tá bom? Então, para não deixar para a última hora, ficar esperto, daqui a pouco aumenta muito o número de contaminados aí, é bom ter um plano de contingência. Mas estou avisando agora porque ainda vai demorar uns 20, 30 dias para isso acontecer, mas vai acontecer. E como o pessoal aqui não consegue fazer nada antecipadamente, inclusive as ações são sempre retardadas em destempo, então já vou dando alerta agora, porque vai acontecer. Então, eu só queria justificar a minha ausência e dar esse insight aí para o pessoal da Secretaria da Saúde. Muito obrigado. A palavra, vereador Magnus Espanhol. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, vereadores da casa, plateia que nos assiste e os funcionários também. Apenas também para falar da questão da minha falta nessa sessão extraordinária, já tinha um compromisso agendado anteriormente e tentei voltar a tempo, mas infelizmente não consegui chegar a tempo nessa sessão. Obrigado. Passo a palavra à vice para fazer uso da palavra. Passo a presidência à vice. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, vereadora, servidores da casa e a plateia que nos prestigia. Só a título de esclarecimento, antes de votarmos a ata da sessão extraordinária, eu pedi baixa do projeto que era de reposição salarial de 1,96% dos servidores públicos e nós tínhamos comentado nos bastidores antes, por isso que eu pedi baixa, e fui muito menosprezado na sociedade aí fora, inclusive por várias pessoas que se dizem conhecedoras de educadores, professores, que infelizmente deveriam ser os educadores de verdade e saber como funciona, e fizeram de forma diferente. Em primeiro lugar, o projeto veio em cima do laço, como sempre. Veio na sexta-feira de tarde, final da tarde, para essa casa, e veio em regime de urgência. E quando ele vem em regime de urgência, nós temos 45 dias para votar. E não são 45 horas, são 45 dias que a gente tem para votar. Então, esse projeto ele deveria ter vindo para essa casa muito antes. Mas é de praxe ver assim, como hoje
Tem 2 projetos que vieram com urgência e nem sequer quem tem interesse ligou para nós, para dizendo, presidente, coloca em votação. É óbvio que os vereadores olham sempre e quando ninguém tem dúvida é colocado em votação. É oferecido para votação com dispensa de pareceres. Se algum vereador tiver alguma dúvida, ele é baixado para as 3 comissões. Baixado para as comissões, depois, na outra semana, volta para a ordem do dia. Se não bastasse isso, houve comentários e a gente fez uma sessão extraordinária só para ganhar mais. E que infelicidade quem falou isso. Aí a gente vê mesmo que as pessoas não têm conhecimento nenhum da política de verdade. Por isso que o Brasil anda como anda. Porque os representantes do povo são escolhidos pelo povo e o povo não sabe o que faz. Infelizmente. O vereador ele recebe por mês e não por sessão. Então, quando tem sessão extraordinária, ele apenas vem uma vez a mais aqui para casa. Ele não recebe nada a mais por isso. Ele apenas vem para cá uma sessão a mais. Não é extra. Ele apenas tem um serviço a mais. Então, para nós, quanto menos sessão extraordinária tiver, melhor é. A gente não vem para cá para ganhar mais. Então, que bom que hoje tem um público em grande número, e esse público poderia vir sempre. Em todas as sessões, convidar mais pessoas, poderiam vir mais pessoas para cá. Tem 140 lugares na casa, e é uma vergonha uma população de 27 mil habitantes, quase 28 mil habitantes, e a Câmara de Vereadores ter sempre 6, 7, 8 pessoas assistindo. Deveria estar lotada sempre. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Clarice Chiumento. Boa noite, presidente, caros colegas, funcionários da casa e plateia distinta que nos prestigia essa noite. Algumas das minhas palavras o presidente Mário roubou, antecipou. Eu só quero dizer que eu também fiquei muito descontente ao saber que em um determinado grupo havia alguns comentários, inclusive meu nome citado, dizendo que eu seria a mentora de uma desgraça ao funcionalismo. É, mais ou menos assim, uma desgraça. Foi um crime, né? Um crime, um direito que nos é assistido. Se eu tivesse pedido vistas ou baixa, estaria no meu direito ainda. Foi baixado para as 3 comissões, como é de praxe, todos os projetos novos. Tá? Em nenhum momento se pensou em prejudicar funcionário algum. Ao contrário, temos sempre em mente em avaliar e reavaliar os índices que são dados de correção, se estão de acordo, se não estão de acordo, para que a gente tenha certeza e firmeza no que é votado. Né? Mas tem pessoas que, em alguns momentos, se aproveitam da fragilidade ou da ignorância, no sentido de ignorar, de algumas pessoas que não têm o conhecimento do trâmite, né, para dizer que alguns vereadores são isso ou aquilo. Como é moda falar que todo político é corrupto, que todo funcionário público é preguiçoso, que não produz, isso é moda a ser falado. Tá? Só que existem exceções. Falei na rádio semana passada, falo de novo, repito, estamos diante de uma casa de pessoas altamente qualificadas. Ninguém aqui ganhou 1 centavo a mais por estar aqui, e quem viajou estava no seu pleno direito de ter viajado, porque estava de férias, estava de folga, né? Não tinha como, não tem bola de cristal para saber que uma sessão vai ser convocada, né? E ninguém recebe 1 centavo a mais por isso. Nem difícil acesso, nem hora extra, nem 13º, nem nada de que um trabalhador comum tem direito, o vereador tem direito. Então, algumas pessoas que falam sem nenhum conhecimento de causa. Isso não é geral. Existem pessoas boas que têm o entendimento e que têm o esclarecimento. E que antes de criticar ou antes de postar qualquer coisa, se dirigem às pessoas que estão envolvidas diretamente. Né? Então, a gente fica realmente muito triste, porque todo o nosso empenho em proteger e em salvaguardar a vida, o trabalho,
a provisão dessas pessoas, infelizmente, não é reconhecida. A gente, sim, abre mão de muita coisa para cumprir a nossa missão, mas algumas pessoas não. É por isso que as pessoas de bem vão desanimando de estar na política. Vão desanimando de estar na política. É por essas e outras que as pessoas de bem desanimam, porque são taxadas e postas no mesmo balaio que todo mundo, desde nível nacional, estadual e municipal. É por isso que as pessoas vão desanimando. Eu repensei 1000 vezes, da semana passada para cá, se eu devo continuar andando com Fiesta ou se eu devo começar a trabalhar para andar com uma Hilux. Trabalhar para mim. Eu acho que eu tenho que repensar o que eu estou fazendo na minha vida, diante de tais fatos. Muito triste, realmente estou muito triste. Inclusive porque quem falou são pessoas que me conhecem. E não de hoje. Me conhecem de longa data. Muito obrigada. Ata em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal número 340 de 2019 apresenta veto integral às emendas aditivas propostas pelo vereador Gilmar Perusso ao projeto de lei número 154 de 2019 do orçamento, para o orçamento de 2020. Secretário fará a leitura. Ofício Gabinete 340, 2019. Excelentíssima Senhora, vereadora Clarice Quilmeto Minosso, presidente do Poder Legislativo. Assunto: apresenta veto integral às emendas aditivas propostas pelo vereador Gilmar Perusso ao projeto de lei número 154/2019, de 31 de outubro de 2019. O Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica e a Constituição Federal, apresenta veto integral às emendas aditivas propostas pelo vereador Gilmar Perusso ao projeto de lei número 154/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Prata para o exercício financeiro de 2020, pelas razões a seguir expostas. A emenda aditiva em comento é inconstitucional, uma vez que, consoante o disposto no artigo 166, inciso 3º, artigo 1º da Constituição Federal, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. No caso em comento, não há previsão no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias sobre o assunto, sendo inconstitucional, não podendo ser aprovado, por não obedecer aos procedimentos estabelecidos pela legislação vigente, é que se faz necessário o presente veto. Assim, considerando o aspecto de falta de previsão legal e ponderando pelo bom senso dos nobres edis, pugna pela aceitação do presente veto. Volei Minosso, Prefeito Municipal. Por questão de ordem, esse veto veio em nome da Clarice, porque ele foi desarquivado, é do ano passado, o exercício 2019. Será votado hoje o veto. Então, quem é favorável ao veto, concorda com as emendas aditivas do Gilmar Perusso. Quem é contrário ao veto, não? Ao contrário? Favorável ao veto, a favor do prefeito. Contrário ao veto, a favor do Gilmar. Isso aí. Do projeto do Gilmar. Veto em discussão. Com a palavra, o vereador Gilmar Perusso. Vini antes. Eu renovo a minha saudação, senhor presidente, ao senhor, aos demais colegas. Antes de falar propriamente sobre o projeto em questão, sobre o veto em questão, eu ouvia o presidente e a vice-presidente Clarice falando sobre pedido de baixa, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, pessoal. Vê como as coisas mudam com o passar do tempo.
Tempo atrás, eu pedi baixa de um projeto que tratava de um empréstimo de 3 milhões de reais, que versava sobre, que supostamente seria para fazer asfalto, ciclovias, lâmpadas de LED e capelas mortuárias. E quando eu pedi baixa, todos os colegas aqui que defenderam o projeto vieram dizer que eu queria prejudicar a Nova Prata. Eu só estava exercendo o meu direito, né? Então, agora, quando acontece o contrário, daí fica, ai, mas é que as pessoas, né, fazem a mesma coisa comigo e agora querem se fazer de vítima. Era isso que eu queria dizer. Agora, sobre o projeto em questão. Gilmar, novamente, esse papo de inconstitucionalidade, eu estou achando que o departamento jurídico do Poder Executivo tem que ser trocado, porque a única coisa que eles sabem, a única palavra jurídica que eles sabem falar é inconstitucional. Eles não conseguem fazer nada sob outro fundamento, é tudo inconstitucional. E eu vou dizer que não é inconstitucional, porque no projeto do Gilmar, ele diz exatamente de qual rubrica sai, para qual rubrica vai. Então, o que dá para ver aqui? É que o prefeito não quer dar dinheiro para o Hospital São João Batista. O prefeito não quer apoiar a construção do novo pronto-atendimento. O prefeito não quer melhorar a saúde pública do município. Então, eu só queria dizer que eu sou contrário ao veto, que apesar do voto ser secreto, eu vou adiantar o meu voto para vocês. Eu quero que o recurso seja destinado ao hospital. Muito obrigado. Gilmar Perus. Senhor presidente, demais vereadores, servidores, saudando as pessoas que nos acompanham na sessão de hoje. Na verdade, esse projeto trata de 2 emendas que eu apresentei ainda em dezembro de 2019, em que eu estou destinando um valor de R$300 mil em favor da saúde de Nova Prata, mais precisamente em prol do Hospital São João Batista e, mais especificamente ainda, visando a edificação do novo pronto-atendimento, que eu entendo que vai mudar o perfil da saúde em Nova Prata, que vai mudar o perfil do hospital perante a região, com a possibilidade de mais estrutura, de mais melhorar o atendimento, mais tecnologia. E a outra emenda que eu apresentei é exatamente o que está previsto na lei orgânica do município, que trata da destinação de recursos em prol da habitação. Na verdade, legalmente, todos nós vereadores, quando vem o orçamento do município para essa casa, e ele vem enviado pelo Executivo Municipal, qualquer um de nós vereadores pode apresentar uma emenda ou emendas ao orçamento, que nada mais é, nada menos é do que quando nós estudamos onde serão aplicados os recursos do ano seguinte, nós podemos mexer no orçamento. E foi isso que eu fiz. Eu entendi em retirar R$300 mil, por exemplo, daquilo que nós chamamos reserva de contingência, que é um valor que não tem destino, e resolvi que ele deva ser aplicado na saúde. E assim também eu fiz em relação à questão da moradia. Aliás,
aqui vai um parênteses para dizer que são essas emendas que nesse ano passado permitiram que o Hospital São João Batista permanecesse aberto. Foram alguns milhões de reais que nós captamos de emendas federais e que fazem com que aqueles pacientes, 150 por dia que são atendidos no pronto atendimento, possam continuar sendo atendidos. São essas emendas que nós buscamos que permitiram, por exemplo, a construção da escola no bairro Santa Cruz, escola Najib Stella Elias, que permitiram a pavimentação asfáltica da Placidina de Araújo, da Luiz Marafon, do trecho que vai para Santo Isidoro e Santo Stanislau, e tantas outras obras. Sem essas emendas, nós temos certeza, e todos aqui sabem disso, que as obras que eu citei aqui não teriam sido realizadas. E o foram por conta da Câmara de Vereadores, destes vereadores. Vereador Vinícius, eu vejo que o parecer que diz que é inconstitucional as minhas emendas, ele está assinado pelo prefeito e por uma secretária. Não está assinado pelo jurídico. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é que recursos para a saúde estão previstos desde o primeiro ano na LDO, no plano plurianual, que é aquele que prevê despesas para 4 anos. Aliás, todos os anos aqui nós repassamos recursos do próprio Executivo para a saúde, e que também estão previstos no orçamento através dessa emenda. E como muito bem foi dito por alguém que é advogado, eu não estou simplesmente dizendo destine-se 300 mil para a saúde. Para que seja constitucional, eu preciso dizer para onde vai o dinheiro, mas principalmente eu preciso dizer da onde está saindo o dinheiro. E é isso que eu estou fazendo, sem prejudicar qualquer outra área. Então, eu penso que seria muito mais justificável se o prefeito recebesse e sancionasse essa emenda e dissesse que bom que nós vamos destinar mais dinheiro para a saúde. Que bom que nós vamos destinar mais recursos para a moradia. Ao invés de... Isso aqui, essa alegação de inconstitucionalidade é uma cópia do que sempre vem para cá. Ela apenas replica as coisas que já vieram para cá. Está tão fácil hoje, quando não se quer fazer alguma coisa, se diz o quê? É inconstitucional. Então tem constitucionalista demais nessa nossa Nova Prata. Que ao invés de fazer, se procura criar justificativas para não fazer. Então eu quero pedir aqui aos vereadores que já aprovaram essas emendas por unanimidade, que votem contra o veto do prefeito e que a gente possa deixar esse recurso destinado para aqueles que mais precisam, que para mim os que mais precisam são aquelas pessoas que estão doentes, que precisam de saúde, que precisam de cuidados. Então eu peço que todos os vereadores, e aqui vota o presidente também, votem contra e derrubem o veto do prefeito. E que mantenham a destinação desse recurso. Quer uma parte, vereador? O senhor está me pedindo uma parte? Lhe dou uma parte. Obrigado, Gilmar. Ainda mais que, como eu falei na abertura da sessão, teremos surpresas na área da saúde em Nova Prata.
não só em Nova Prata, no mundo todo. Estamos à beira de uma pandemia. Era só muito obrigado. Então, presidente, eu encerro com isso, pedindo aos vereadores que votem contrariamente ao veto e mantenham a destinação do recurso. Obrigado, presidente. Veto em votação. A votação do veto é manual. Na verdade, aqui, eu não sei, tem 2 vetos, não é verdade? Não, um só. É só o da saúde? Só da saúde. Tá bem. Sim, agora. Para cada um? Não tem. Alguém quer fazer a conferência? Alguém quer fazer a conferência? Chega aí. Dez votos contrários, ou seja, todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 166 de 2019, revoga a Lei Municipal 2544, de 27 de maio de 1992, lei que instituiu a gratificação para atividade em classe de alunos excepcionais. Secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 166/2019, de 25 de novembro de 2019. Revoga a Lei Municipal número 2544, de 27 de maio de 1992. Volei-me nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal número 2544, de 27 de maio de 1992, que institui gratificação para atividades em classe de alunos excepcionais. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, surtindo seus efeitos a contar do primeiro dia do mês subsequente à sua promulgação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, Volei-me nosso Prefeito Municipal. Projeto 166 em discussão. Com a palavra, a vereadora Roseli. Boa noite, presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia. Pessoal da PAI, diretora, esse projeto é um projeto que direciona a vocês que trabalham com crianças especiais, para tirar a porcentagem a mais que vocês recebem por estarem trabalhando com essas crianças especiais. E que eu sou super contra. Está nessa casa desde novembro do ano passado, onde foi pedido vistas, e foi chamado a secretária, então, para que falasse aqui. Porque eu tenho conhecimento do trabalho de vocês, eu conheço o trabalho da Escola PAI, também acho
que outras professoras deveriam ganhar, mas assim, ó, não tem na lei. Quem merece mesmo, quem trabalha diariamente só com especiais, são vocês, que hoje estão no projeto e que está na lei. Essa lei, qual eu tenho certeza que depois da conversa com a secretária que veio aqui e que todo mundo, que ficou bem claro aqui, os colegas vão votar contra, porque vocês, na verdade, não tinha que diminuir, tinha que aumentar esse valor, ao meu ver. Porque o que a secretária nos passou é porque tem professores de salas de recurso que queriam também que tivesse esse auxílio. E não tem a lei, é só para a escola APAE. E daí, porque não tem a lei, não tem como colocar, tirar. Não, eu não concordo. Porque quem trabalha em sala de recurso, vai lá uma criança 1, 2 horas na sala de recurso. O professor fica 1, 2 horas. Pelo menos o conhecimento que eu tenho. Eu tenho meu filho, que frequenta a APAE, escola especial, escola normal, desde os seus 4 anos de idade. Eu conheço a escola APAE, foi o que eu falei para todos os meus colegas aqui. Eu conheço o trabalho de vocês. Eu sei que tem uma para 7, 8, 9, 10. Eu sei a dificuldade que tem. O meu, sendo um dos eu digo, com um problema menor, eu conhecendo ele e sabendo como ele se comporta, eu imagino, quando eu chego lá e eu vejo vocês tratando de 7, 8, uma por vez. Isso teria que triplicar o salário de vocês, pelo trabalho e dedicação que vocês têm. E por isso eu tenho certeza que todos vão votar contra isso. E que a comunidade veja e preste mais atenção para a entidade APAE, Ascodef, Casa da Sopa. Eu me emociono, sim, porque eu acompanho, porque eu tenho meu filho lá. Meu filho que aprendeu muito. Que com 8 anos de idade, fazia necessidades na roupa. Né, Patrícia? Eu ia lá, eu pegava, eu via todas cuidando, eu ficava chateada. Eu digo, desculpa, gurias. Não te preocupa. E daí, alguma escola normal, alguma criança faz cocô nas calças, eu não tenho. Como não ficar nervosa, tendo conhecimento. Eu não tinha, eu sei, vocês não têm noção o que é. Então, eu tenho certeza de que vai ser votado contra. E o que depender de mim, o dia que eu puder, vou aumentar o salário de vocês. Porque são merecedoras. Não só vocês, todas que trabalham lá junto com vocês. A APAE, Ascodef, no nosso município. Essas 2 escolas é onde tem os especiais, os mais especiais, porque tem bastante, tem nas escolas normais, mas os mais especiais mesmo, os maiores portadores de necessidade, estão nessas entidades. E que eu abraço, sempre disse. E se hoje eu estou aqui como vereadora, é para isso. O meu maior incentivo de me envolver na política foi para cuidar dos que mais precisam. Dos necessitados. E é isso que eu estou fazendo. Obrigada. Com a palavra, vereador Gilmar Perusso. Esse projeto, na verdade, nós já havíamos, em outra oportunidade, conversado sobre ele. E eu tenho certeza que todos nós aqui, vereadores, e não só nós, vereadores,
mas a comunidade como um todo conhece o trabalho realizado pela PAI, que é uma instituição não reconhecida apenas em Nova Prata, mas no Rio Grande e no Brasil inteiro. Assim como outras entidades, como a SCODEF e outras que fazem um trabalho muito importante. E talvez quem não tenha uma situação de uma excepcionalidade, de uma especialidade de algum familiar dentro de casa, não tenha a verdadeira dimensão de como as coisas acontecem e de qual é a verdadeira necessidade. Sem dúvida nenhuma que, por mais que se tente incluir as crianças portadoras de alguma excepcionalidade, sempre há necessidade de cuidados diferenciados. Isso, por mais que se queira tornar iguais, a gente precisa fazer um tratamento diferente para os que, de alguma maneira, não são exatamente iguais. Então, se aqueles professores que trabalham nessas condições têm esse plus, têm essa diferenciação, ou precisam até ter essa qualificação, muitas vezes diferente, também é justo que haja, por parte da lei, esse reconhecimento. E aqui eu quero dizer que nós não estamos tratando aqui de criar uma lei para instituir uma gratificação para atividades em classe de alunos excepcionais. Não, nós não estamos tratando aqui de um projeto para criar uma lei. Nós estamos aqui defendendo um direito que já existe e que pretende agora ser retirado. Então, vejam bem como as coisas são complicadas. Por quê? Porque a gente sabe que é tão difícil conquistar um direito, e nós não podemos fazer que seja tão fácil tirar um direito. Então, até porque, eu quero dizer aqui também, que além de todo o reconhecimento, e eu tenho certeza que ninguém aqui precisa estar lá dentro da PAI para saber o trabalho necessário e bonito que vocês fazem. Porque todos os anos, todos os momentos, nós repassamos aqui recursos que são importantes para a PAI. Mas, nessas condições e nesses casos, eu quero dizer que, do ponto de vista econômico, financeiro, do ponto de vista do orçamento, de novo, eu falei bastante aqui antes do orçamento, o pagamento dessa gratificação para esses professores não implica absolutamente em nenhum problema para o poder público. Então, eu não entendo muito bem de onde surgem certas ideias dentro da administração. Porque se isso aqui repercutisse de uma maneira significativa na folha de pagamento, se isso desse um impacto que fosse realmente
sentido dentro da folha de pagamento, mas isso não acontece. Aliás, não está nem perto do impacto que gera, por exemplo, o pagamento da grande quantidade de cargos de confiança que existem dentro do quadro dos servidores. Então, aqui envolve uma série de situações. Envolve a questão econômica e financeira, que não é impactante, mas que para quem recebe é importante. Mas envolve, acima de tudo, o reconhecimento de um trabalho que humaniza as pessoas. Isso é o mais importante. E quando eu digo que nós precisamos qualificar os servidores e, ao mesmo tempo, cobrar deles sempre a melhor prestação de serviço, quando eu digo que nós temos que qualificar, é qualificar em todos os sentidos, com melhores condições de trabalho, seja ele físico, seja ele com melhor remuneração, seja ele com capacitação, né? Então, poxa vida, nós estamos tratando aqui de algo que eu acho que não precisaria. Né? Nós temos uma situação consolidada e agora alguém iluminado vem e diz: vereadores, nós estamos mandando para vocês um projeto porque nós queremos retirar alguns direitos de alguém que já os possui. Então, é de forma até às vezes entristecida que nós temos que vir aqui fazer esse tipo de pronunciamento para defender algo que deveria ser já pacífico, já natural, né? Que é olhar para aquelas pessoas que no dia a dia estão lá se dedicando, e nós, que não temos dentro de casa situações como aquelas narradas aqui, mas que temos outras, e eu quero fazer aqui, por exemplo, uma pequena observação. Eu, por 8 anos, na minha casa, cuidei da minha mãe que só se alimentava e urinava via sonda. E a gente sabe o que é ter uma situação diferenciada dentro de casa, de quem precisa de um cuidado especial, né? Então, eu não tenho dúvida quanto à postura que nós temos que tomar aqui, mas que também não se voltem outras oportunidades com esse tipo de assunto. Então, presidente, o meu voto já foi contrário antes ao projeto do Executivo e será contrário de novo agora nesse projeto do Executivo. Obrigado, presidente. Palavra, vereador Vinícius Reinelli. Novo minha saudação, senhor presidente, senhor, os demais colegas, plateia. Eu ia falar exatamente o que a vereadora Roseli falou, porque o meu tio, Lino Bidese, foi presidente durante muitos anos lá, e eu ia lá com ele quando eu era criança, a gente conhece o trabalho. E ia falar também exatamente, fazer as palavras, proferir as palavras do Gilmar sobre o impacto financeiro, que é zero. Parece que é uma maldade do poder público querer fazer isso, uma maldade do prefeito, tirar uma maldade da manga, fazer isso aí, né? Ia falar também que não só das necessidades das crianças com necessidades especiais, existem adultos com necessidades especiais, como o caso da minha própria mãe, Gilmar, também necessita de uma atenção rigorosa, né? Então, nós sabemos da importância do trabalho de vocês, e não vou me prolongar, os colegas já abordaram muito bem o tema, e, obviamente, esse projeto de lei, nem mesmo quem apoia e defende o Poder Executivo está de acordo com ele. Então, não vou me prolongar, os colegas já falaram sobre o tema com muita propriedade,
dizer que sou contrário ao projeto. A palavra, vereador Magnus. Minha renovada saudação a todos. Tenho certeza que o projeto será votado contrário em unanimidade nessa casa hoje. Acredito que o Executivo tenha, talvez por algum receio de que a lei pudesse beneficiar algum outro professor, tenha mandado esse projeto para cá. Eu não acredito que ele queira tirar. Mas a lei instituída lá em 92 está muito clara no que ela diz, que somente os professores cedidos é que terão direito a esse valor, que é um valor insignificante para o município, mas para quem recebe é um valor necessário, importante. Então, de outra forma, se o município tem receio de que os professores venham, aqueles professores que trabalham numa escola, eu digo numa escola municipal, que não a APAE, se o município tem receio que venha a ocorrer alguma ação judicial cobrando esses valores também, ele que faça uma alteração no texto da lei para que fique mais claro, mas que dessa forma ainda continue valendo a questão do benefício para quem trabalha na APAE. E diga-se de passagem, aqui fala sobre alunos cedidos, não fala sobre APAE. Então, se o município ceder um professor para a ASCODEF, ele também fará jus a esse benefício. Então, eu acho que esse aspecto que tem que ser visto, se o município tem receio com relação a isso, ele que faça uma alteração na lei, mas que não casse esse direito que é das pessoas que lá trabalham. Nós temos trabalhado forte na questão da doação do imposto de renda, lá. Infelizmente, muito aquém, a população da Nova Prata é uma população que gosta de ajudar, mas a questão da doação do imposto de renda fica muito aquém do que nós imaginaríamos que poderíamos conseguir. Eu não sei se as pessoas têm medo ou o que acontece. A gente poderia ajudar muito mais a APAE. A gente sabe do trabalho forte que a vereadora Roseli tem feito com relação a essa entidade. E mais do que isso, hoje eu conversava com a Patrícia, certamente todos os vereadores também conversavam, e nós temos alguns aspectos que nós temos que mudar nessa lei com relação a uma nomenclatura, que ela ainda fala sobre alunos excepcionais. Mas o excepcional pode ser uma coisa boa. Deve ser, uma pessoa ela é excepcional no que ela faz. Mas a gente tem a questão de que o excepcional ficou como algo pejorativo. Então, a gente tem que mudar isso aí para alunos especiais. Então, fica como sugestão para essa casa, para que toda e qualquer legislação que nós tivermos com relação, que diga alunos excepcionais, que a gente faça a eles que sejam alunos especiais. Porque já chega toda a questão do sofrimento que é para as pessoas que trabalham, para as famílias, e a ter que ser chamado de uma coisa pejorativa também. Eu acho que é uma falta de respeito com essas pessoas e com suas famílias. Então, tenho certeza absoluta que nós teremos uma unanimidade de votos contrários a essa lei. Obrigado. A palavra, vereadora Clarice. Renovo a minha saudação, presidente, a você, a todos os colegas e a plateia que nos prestigia nesta noite. Falar da APAE é chover no molhado. Patrícia sabe que eu conheço de dentro essa instituição. Estive por algum tempo, por meses, frequentando a serviço, a pedido, né, do prefeito da época. E no momento que eu tomei conhecimento, eu me apaixonei ainda mais, que eu venho de uma família que eu tinha uma tia especial, né, dentro de casa, e Deus nos contemplou com 2 crianças também especiais na minha família, agora. Então, se a gente tinha uma paixão, agora a gente tem um pouco a mais, né? E a gente sabe que essas crianças, elas precisam de alguém que pegue na mão o tempo todo. E isso, além do conhecimento a mais que esses profissionais têm que ter, indiscutivelmente, os que estão cedidos e os que estão na rede pública também, e os que estão em salas de aulas ditas normais também, são pessoas que têm que ter, além de conhecimento, dom. A paciência, a vontade, até caridade, por que não? Né? De se colocar em empatia também, de se colocar no lugar desses pais, no lugar desses alunos, de tentar se colocar na situação
do outro, né? Porque ver o mundo do outro a partir do meu mundo é a coisa mais fácil que tem. O difícil é você ver o mundo do outro a partir do mundo dele. Se despir dos meus preconceitos, se despir dos meus conhecimentos, das minhas convicções e ver o mundo do outro a partir do mundo do outro. Então, eu digo para vocês que estar dentro da PAI, para mim, foi um presente e foi também uma forma de perceber que todo o trabalho que é feito aí, ele não é só fruto de conhecimento. Apesar de que são pessoas extremamente qualificadas. São pessoas extremamente qualificadas, mas, além disso, trabalham com paixão. Trabalham com amor, é o que fazem. Então, subtrair um direito já conquistado, eu não considero uma atitude nem um pouco positiva. Nada positiva. É um direito já conquistado. Foi uma luta de alguém. Já está fazendo parte da vida de vocês. Eu diria que todos os profissionais que lidam com crianças especiais deveriam ter esse plus. Não é? Então, me abro aqui o meu coração e também o meu voto, dizendo que sou extremamente contra subtrair esse direito de vocês. Extremamente contra. Quando eu ingressei na assistência social em 2013, abril de 2013, a Patrícia sabe da minha luta, né, onde encontrei o valor de praticamente R$100 mil de equipamentos adquiridos que estavam simplesmente depositados debaixo da arquibancada do ginásio. E a PAI e a SCODEF com necessidade desses equipamentos. Inclusive, tinha equipamentos cedidos para outras entidades. Tamanho era o descaso. Era o descaso. O que nós fizemos foi correr contra o tempo, resgatar o que tinha sido cedido, e foi uma luta não muito fácil, né? Buscamos tudo isso e foi entregue da forma adequada. Eu lembro que eu fiz essa luta, que é até ridículo falar, é até indignante falar sobre isso, e ter que viver isso. É indignante viver isso, né? Mas foi feito, e graças a Deus foi para o lugar e foi da forma correta e da forma adequada. Então, fica aqui o meu agradecimento a esse trabalho que vocês fazem, com dom, com humanidade, e com carinho e com respeito às diferenças de cada ser humano. Essas diferenças, elas são vindas por diversos motivos, né, que nenhum pai e nenhuma mãe escolhe isso. Mas também quem é pai e mãe de uma criança especial, certamente é pai e mãe especial. Deus não colocaria numa família onde a família não tem condições de cuidar, ou não tem capacidade, ou não tem grandeza de cuidar, uma criança especial. Então, quem é mãe de uma criança especial se considera uma mãe mais que especial. É de coração que eu falo isso. Porque não é qualquer um que teria essa sabedoria, que teria essa grandeza de lidar com situações tão diferentes e tão adversas. Então, fica o meu carinho e o meu desejo de que vocês permaneçam recebendo esses valores e talvez mais reconhecimento e não menos reconhecimento. Obrigada. Cedo uma parte ao vereador Gilmar. Eu apenas queria fazer uma observação aqui, com toda tranquilidade. Nós estamos fazendo um debate aqui, e sempre o debate ele é importante. No entanto, a administração municipal tem nessa casa a maioria dos vereadores, como vereadores, parceiros da administração. O que é resultado de um processo normal eleitoral que teve.
Sabendo disso, por que o Executivo não chama os vereadores antes de enviar um projeto como esse para criar um desgaste para todo mundo e não questiona? Olha aqui, ó, lá na Câmara, tem condições de aprovar esse projeto? Porque seria tão simples que, vendo que não tem a possibilidade, não precisaria enviar um projeto que submete, inclusive, os servidores a uma situação até de constrangimento, né, de ter que vir aqui lutar por algo que já está consolidado. Então, esse é um recado que os próprios vereadores podem levar, né? Eu não sei se falta comunicação entre o Executivo e o Legislativo, né? Ou qual que é o problema. Porque situações como essa me parecem que poderiam ser resolvidas lá, até porque, pelo que eu sei, houve o plano de carreira do magistério e me parece que esse assunto não foi debatido na oportunidade. Ora, se ele não foi debatido lá, aí simplesmente se larga, né, aqui para os vereadores e vocês fazem o que tem que fazer, né? Então, tem coisas que poderiam ser diferentes. E apenas fazer um parênteses aqui também, que eu apresentei aquele projeto por falar em orçamento, das emendas impositivas, e que a PAI, por aprovação de todos aqui, todos os anos recebe um valor decorrente das emendas impositivas, que eu me orgulho de ter sido o autor desse projeto, que foi aprovado por todos, porque enquanto existir Câmara de Vereadores, a PAI sempre receberá um valor além, que é um valor que sai não de outro lugar, senão daqui do orçamento dessa casa, coisa que antes não existia e que existiu em 2019 e existe agora pela segunda vez em 2020. Então, obrigado pela parte, vereadora Clarice. Projeto de Lei 166 de 2019 em votação. Reprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei número 7 de 2020 autoriza o município de Nova Prata a receber em doação áreas de terra e firmar escritura pública de doação, áreas de terra de 36,72 metros quadrados, que foi atingida pela Rua Comendador Roberto Selmidei, regularização da rua já existente. O secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 007/2020, de 14 de fevereiro de 2020. Autoriza o município de Nova Prata a receber em doação a área de terra e a firmar escritura pública de doação. Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber em doação, a título gratuito, a área de 36,72 metros quadrados, com origem nos imóveis de transcrição 23.271 e na matrícula 24.333 do Registro de Imóveis de Nova Prata, de propriedade de Luiz Boito e Lorena Mazieiro Boito, atingida pela Rua Comendador Roberto Selmidei, assim descrita e caracterizada. Um terreno constituído de parte do lote 7 com 8,02 metros quadrados e parte do lote 8 com 28,70 metros quadrados, ambos da Rua Comendador Roberto Selmidei, na quadra H, localizado no quarteirão formado pelas ruas Comendador Roberto Selmidei, Polônia, Conselheiro Zotes e Vereador Luiz Minosso, nessa cidade,
com a área de 36,72 metros quadrados, medindo 36 metros de frente ao sul, ao leito da rua Comendador Roberto Selmidei, lado par, por 0,64 metros de extensão da frente ao fundo por um lado a oeste, onde divide-se com o leito da rua Comendador Roberto Selmidei, o qual entesta no fundo ao norte, onde tem a mesma medida da frente, com os lotes 08 e 07, de propriedade de Luiz Boito, e pelo outro lado, ao leste, onde dista 24 metros da esquina da Rua Polônia, na extensão de 1,40 metros, com o leito da Rua Comendador Roberto Selmidei. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar escritura pública de doação referente à área acima descrita. Artigo 3º. As despesas da escritura pública e do registro necessário correrão por conta do erário público e rubrica orçamentária própria. Artigo 4º. Acompanham a presente lei certidão de transcrição e da matrícula, mapas e memorial descritivo. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Volney Minócio. Projeto em discussão. Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei número 9/2020 altera o artigo 1º da Lei 9.685, de 13 de dezembro de 2016, lei que aprovou o loteamento Jubilino Frisão, alteração de área e de nomenclatura das áreas institucionais. O secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 009/2020, de 14 de fevereiro de 2020. Altera o artigo 1º da Lei número 96/85, de 13 de dezembro de 2016. Volney Minócio, na condição de Prefeito Municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei número 96/85, de 13 de dezembro de 2016, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento Jubilino Frisão de conformidade com a ata do Conselho de Plano Diretor do município, com área total de 38.198,65 metros quadrados, constituindo de 51 lotes particulares, área destinada para espaços livres de uso público 1 e 2, e área destinada a equipamentos comunitários. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, Volney Minócio. Com a palavra, o vereador Gilmar Perusso. Senhor presidente, esse projeto ele trata de loteamento, esse anterior tratou de questão de uma rua, e eu quero chamar a atenção aqui que todos nós precisamos prestar talvez mais atenção em alguns projetos que envolvem essa área. Nós vimos que foi construído agora, ali na rua Borges de Medeiros, a Borges, aquela do Presidente Vargas. Na Presidente Vargas, o Parklet. E a repercussão não me parece que seja boa, né? Também foi construído em frente à nova agência da Cressol, sendo inaugurado, no meio do passeio público, ou seja, sobre a calçada, uma elevação aonde tem degrau. E não há qualquer proteção naquele local. O que permite, por exemplo, que as pessoas que passem, além de ter menos espaço,
possam vir a sofrer algum acidente. Eu questiono, por exemplo, se não é possível que aquela rampa de acesso seja dentro do próprio prédio do banco e não na calçada. E eu também questiono se aquela aprovação relacionada à metragem do parquelete, por exemplo, ela não foi demasiada em relação à metragem. Porque se do outro lado da rua tiver um outro estabelecimento que requeira para fazer a mesma coisa e na mesma metragem, terá direito. Isso é uma autocrítica. Terá direito. Bom, mesmo assim, eu ouvi algumas comparações. Mas na modernidade, nas cidades grandes, isso existe. Bom, mas cada macaco no seu galho. Nós não somos Porto Alegre, nem outras cidades que tenham, talvez, essa necessidade. Eu deixo o questionamento. Tanto daquela ocupação da rua naquelas dimensões, tanto quanto daqueles degraus que vocês podem passar lá e conferir em frente à agência do Cressol. Será que se não fosse o Cressol, não fosse um banco, um outro cidadão comum que pedisse ou fizesse aquilo ali, será que seria autorizado? Eu tenho minhas dúvidas. Então, eu deixo esse questionamento para que daqui a pouco a gente não acabe com os passeios e não acabe também com esses espaços que são públicos e que de qualquer sorte acabam sendo tomados pelo privado, né? Diferente, por exemplo, de uma outra situação também aqui em Nova Prata, em que há uma rampa, que há toda uma proteção, né? Há uma segurança para evitar acidentes. Inclusive, naquele local, o deficiente visual, o cego, agora ele tem que fazer uma curva, né? Foi feita uma curva para quem tem esse problema. Então, quer dizer, nós estamos, ao invés de facilitar a acessibilidade, eu acho que nós estamos criando dificuldade para quem já tem problema, né? Nós falamos aqui antes da PAI, mas existem outras categorias também que também merecem um olhar diferenciado. Então, fica o questionamento. Obrigado, presidente. A palavra, vereador Vinícius. Obrigado, senhor presidente. Renovo minha saudação. Concordo, em parte, com o que o vereador falou, mas não tem nada a ver com o projeto. O projeto aqui, ele só muda a nomenclatura de duas áreas, né? Então, Gilmar queria falar aí sobre uma angústia dele, mas não tem nada a ver com esse projeto. Esse projeto não altera, não afeta em nada a mobilidade urbana, nada. E quero te dizer, Gilmar, que a questão do parklet, na minha opinião, cara, quem está torcendo o nariz aí é porque ainda não viu ficar pronto, vai ficar bom, na minha opinião. Já a questão do Cressol, aí se fosse o caso, eu acho que tinha que mandar quebrar aquela calçada e rebaixar tudo de novo, botar no lugar aquilo ali, porque não tem cabimento mesmo. Então, só para dizer aqui, não se enquadra no discurso, né, do Cressol. Mas está tudo bem. Então, essa aqui, sou favorável também, não tem o que fazer, só vai mudar o nome de área verde para
área de uso público. Muito obrigado. Palavra ao vereador Magnus. Minha renovada saudação. Também faço uso da palavra para comentar a questão que o Gilmar levantou. Realmente, ali na frente do Cressol ficou algo muito estranho. E tem outros lugares em Nova Prata também nós temos algumas rampinhas e coisa e tal. O fato é que se alguém estiver caminhando na calçada e tropeçar e se machucar, aí o responsável é a área pública, quem liberou, fazer um projeto fora de padrão. O município vai ter que indenizar. Então, realmente tem que ser visto. Não dá para fazer na área interna? Bom, que fosse então rampa dos dois lados, não ficasse aquele negócio seco, né? Que fosse rampa dos dois lados, então alguma coisa nesse sentido. Eu acho que talvez fique aqui como ideia, né, para que nesse projeto aí se mude, o que se pense. Só com relação aos parklets, eu acho que se nós estamos pensando em ser uma cidade turística, se nós estamos pensando em mobilidade, se nós estamos pensando em pessoas, nós temos que pensar em melhores espaços públicos. E o parklet é um espaço público. E bem que, não sei se foi o Gilmar que falou, alguém comentou aqui, ou será um assunto que eu estava comentando aqui, ele é um espaço público que não é do empreendedor. O empreendedor faz e ele cede, isso é cedido ao município. Foi o Concolato que falou aqui. Ele não pode impedir, por exemplo, se eu estou passando por lá e quero sentar, tomar um chimarrão, eu posso sentar lá, porque é uma área pública. Inclusive, vai ter que ter uma plaquinha lá dizendo que é uma área pública, coisa e tal. Quase como se fosse uma adoção de um espaço público, aquela lei que foi colocada no passado por nós. Só que, ao invés de tu adotar um espaço que já existe, tu cria um novo espaço. Eu percebo que a grande crítica ela vem especialmente porque foram perdidas algumas vagas de estacionamento. Isso é fato. Mas a gente tem que começar a entender que Nova Prata não é mais uma cidade pequena, onde tu pode estacionar na frente do estabelecimento. Cada vez mais os estabelecimentos que saírem da região central e tiverem espaço para estacionar, talvez ganhem o cliente. Mas o diferencial de estar no centro tem dessas coisas. A questão do tamanho, num primeiro momento também. Eu olhei aquilo e disse, está errado, está fora de padrão. Mas é porque no outro dia foi mudado o estacionamento de lado. Porque para o paralelo é uma medida, para o oblíquo é outra. Cotiporã tem parklets. Nós temos um parklet em Nova Prata há muito tempo, e ninguém se deu conta. Quer dizer, teve uma pessoa que se deu conta que ela processou o município por causa disso, que não existia lei, que é a Videopizza. Videopizza, se vocês repararem, a Videopizza ela tem a calçada mais alargada ali na Flores da Cunha, onde eles põem as mesas, e é quase como se fosse um parklet. Quase como se fosse um parklet. Foi mudado todo um trânsito há 10, 15 anos atrás para se fazer isso. Eu fico imaginando um projeto que foi feito em Veranópolis para a revitalização da quadra próxima à igreja. Não sei se vocês tiveram condições de ver. Projeto lindo, maravilhoso. O que ele faz? Hoje temos uma avenida lá, ao invés de ter uma avenida, fica uma rua na última quadra, lá, aquela que dá de frente para a igreja, naquela quadra lá, que começa nos Correios e vai até lá. Uma rua com um grande espaço, com uma calçada larga para as pessoas circularem. As pessoas que passam por ali não tem lugar para estacionar, não vão comprar naquelas lojas. Elas vão embora e vão comprar em outras. Mas se elas começam a caminhar, se habituar a caminhar sempre no centro, elas vão parar, vão ver a vitrine e coisa e tal. E vão se perder praticamente todas as vagas de estacionamento naquela quadra. Eu estive conversando com uma vereadora lá de Veranópolis, ela disse que realmente eles sofreram bastante crítica com relação a isso. Na verdade, o que acontece? Toda mudança causa um desconforto. Sair da zona de conforto é ruim. Então, infelizmente, a gente tem esses aspectos. O que a gente tem que ter o cuidado é de não, de repente, poluir com, daqui a pouco, ter uma quadra com 50 parklets. Isso sim, a gente tem que ver. E se isso não está previsto na lei, nós temos que alterar a lei. Quanto a isso, sim, Gilmar, quanto a isso eu concordo contigo. Mas são mudanças que a gente tem que, aos poucos, ir colocando, infelizmente. Infelizmente, eu recebi algumas críticas, recebi algumas ligações, inclusive bastante ofensivas, muitas vezes. E aí eu digo assim, inclusive nesse final de semana, já que eu estou falando, não tem nada a ver com o assunto, eu percebi um comentário nas redes sociais, todo mundo é muito macho nas redes sociais. E
ofendendo, porque ninguém é contra. Uma crítica por um trabalho que foi feito, tudo bem, eu não posso. Ninguém aqui é dono da verdade. Nós cometemos erros, fizemos coisas certas e coisas erradas. Isso não tem problema. Agora, faltar com o respeito, independente de ser vereador ou ser qualquer um, ser chamado, até a mãe sendo agredida por um nome de uma pessoa da vida, isso não é legal. Tá? Esse tipo de situação não é bacana. Então, eu fui ofendido, ofendeu a todos aqui, ofendeu a mãe de todos aqui, essa pessoa. E não sei se vai ser colocado. O Gilmar já teve em outros momentos também a sua honra afetada aqui e entrou juridicamente com relação a isso. Tem toda a razão, Gilmar. Fake news, falta de respeito, não é porque tu está escondido atrás de um computador que tu pode fazer o que tu quiser. Faltar com respeito. Acho que tu pode ser contrário com qualquer posição, tu pode julgar qualquer um de nós incompetente, tu pode fazer qualquer coisa. Faltar com respeito, não. Então, não sei se não vão ser tomadas medidas legais, acho que seria, até essa casa poderia tomar medidas legais, de repente, com relação a isso. E deixar bem claro que é o seguinte, nós não somos donos da razão e nós não somos donos dessas cadeiras. Essas cadeiras elas estão à disposição de 4 em 4 anos, para todos que puderem acharem que podem fazer melhor. Então, que sejam homens como foram para botar a sua cara na internet digital que quiseram, que sejam homens para botar o seu nome à disposição agora, nos próximos meses, e virem assumir essa cadeira. Porque essa aqui, eu tenho certeza que não vai ser ocupada por mim, no próximo mandato. Tá? Porque, infelizmente, a gente sabe que não entrou na política, ia ter tudo disso, ia ter muitas dessas coisas, tudo isso que está acontecendo, mas a gente entra sempre com a melhor das vontades. E a gente sabe que a gente nunca consegue resolver tudo, mas a gente tenta resolver o que dá. Infelizmente, a gente não consegue. Então, essas pessoas que acham que podem fazer melhor, têm de botar seu nome à disposição e vir aqui e fazer melhor. Eu rezo e penso do fundo do meu coração, torço para que elas venham e que elas façam. Era isso, muito obrigado. Projeto número 9, 2020, em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projetos novos do Poder Executivo. Projeto de Lei número 11, 2020, autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um operário. Desempenho de funções junto à Escola Municipal de Ensino Infantil Criança Feliz, em virtude da servidora titular do cargo encontrar-se em licença saúde por 90 dias. Se ninguém se opõe, gostaria que fosse posto em votação com dispensa de pareceres. Secretário fará a leitura e depois nós colocamos em votação o manual. Projeto de Lei número 11, 2020, de 21 de fevereiro de 2020. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um operário. Volney Nosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um operário para a Secretaria Municipal de Educação, conforme atribuições em anexo, nos termos do artigo 193 a 197 da Lei Municipal número 5760/05. Parágrafo único. A contratação será pelo período de 90 dias, podendo ser renovado por igual período, se necessário. Artigo 2º. As atribuições, a carga horária e o vencimento mensal estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 3º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, além dos estabelecidos na Lei 5760 de 2005. Primeiro, repouso semanal remunerado. Segundo, gratificação natalina proporcional. Terceiro, férias proporcionais com adicional de 1/3 ao término do contrato. Quarto, inscrição no regime geral da Previdência Social. Quinto, adicional de insalubridade, se devido. Sexto, serviços extraordinários. Sétimo, vale alimentação. Oitavo, vale transporte.
Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei municipal correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal. Projeto em discussão. Projeto em votação manual. Quem concorda, os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que são contrários, levantem-se. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 12 de 2020 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um operário, desempenho de funções junto à Escola Municipal de Ensino Infantil Primeiros Passos, em virtude da servidora titular do cargo encontrar-se em licença maternidade até o dia 7 de junho de 2020. Também, se ninguém se opõe, gostaria que fosse colocado em votação. Manual. Secretário fará a leitura. Projeto de lei número 12 de 2020, de 21 de fevereiro de 2020. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um operário. Boneme Nosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um operário para a Secretaria Municipal de Educação, conforme atribuições em anexo, nos termos do artigo 193 a 197 da Lei Municipal número 5760 de 2005. Parágrafo único. A contratação será até 7 de junho de 2020. Artigo 2º. As atribuições, a carga horária e o vencimento mensal estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 3º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado, além dos estabelecidos da Lei 5760 de 2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional, férias proporcionais com adicional de 1/3 ao término do contrato, inscrição no regime geral da Previdência Social, adicional de insalubridade, se devido, serviço extraordinário, vale alimentação, vale transporte. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei municipal correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal. Projeto número 12 em discussão. Com a palavra, Vinícius. Muito obrigado, senhor presidente. Renovo minha saudação. Logicamente, não vamos ser contrário à contratação emergencial, tendo em vista o afastamento dos titulares. O que vale registrar aqui é o Poder Executivo manda fora do prazo, manda fora do horário, não é verdade? Sendo que tem uma sessão segunda-feira. Eu não quero criar caso com isso, mas agora as regras de horário e de prazo para ser enviada têm que ser respeitadas. Ou senão, né, eu não vou pedir baixa aqui. Está tudo certo, vamos aprovar. Agora, se fosse um outro projeto, um projeto com um pouco mais de relevância, assim, um pouco mais de necessidade de análise, de estudo, de debates, como já aconteceu. Eu pedi baixa, e daí começa o pessoal a falar que o Vinícius quer atrapalhar, que o Vinícius quer incomodar, impedir o desenvolvimento do município. Então, vejam, foi mais ou menos o que aconteceu, né, Mário, com aquele que teve a extraordinária. O Poder Executivo mandou no último minuto do último dia do prazo, e daí, acho que não avisou que já tinha rodado a folha. Nós pensamos, não, vamos baixar, analisar com calma, né, Mário? Aí depois, dá nisso. Então, se ocupasse a cadeira da presidência, eu ia ser taxativo com os prazos, com os horários e com as regras, porque depois não dá tempo da secretaria colocar no sistema, não faz nada, e vira bagunça. Em todo caso, sou favorável, mas agora o poder público, o Poder Executivo tem que saber que aqui não é a casa dele. Aqui é o Poder Legislativo, é outro poder, Mário.
E aqui quem manda é o senhor. Não é o prefeito que manda aqui. Então, por favor, né? Vamos botar ordem na casa. Muito obrigado. Projeto em votação de forma manual. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados. Quem são os contrários, ponham-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo. Pedido de indicação número 24 de 2020 dos vereadores Clayton Urigo e Magnus Espanhol, dispõe sobre ciclovia no canteiro central da Avenida Luiz Marafão. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 24 de 2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores. Eu, vereador Clayton Urigo, PDT, juntamente com o vereador Magnus Espanhol, PP, com assento nessa Casa Legislativa e no uso das atribuições que nos confere o regimento interno, solicitamos a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, se tome as devidas providências. Proponho-lhe que o Poder Executivo, através do departamento competente, viabilize uma ciclovia nas margens do canteiro central da Avenida Luiz Marafão, no trajeto entre a Avenida Placidina de Araújo até a Rua Arduino Lusato. Justificativa. Levando em consideração que a Avenida Luiz Marafão não possui a largura ideal para que seja de 2 vias cada sentido, fizemos essa indicação para melhorar a mobilidade urbana e também incentivando as pessoas à prática do esporte. Certo de que o prefeito municipal e o coordenador da área competente receberão essa indicação em caráter de urgência. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Clayton. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, distinta plateia que nos prestigia. Então, na verdade, nós pensamos em fazer essa indicação, eu e o vereador Cook, uma vez que a Luiz Marafon ela não tem a largura ideal para igual a Placidina de Araújo, para ter 2 sentidos que vai e 2 que volta. Ela é de 5,5 metros de largura, então ela não tem essa capacidade aí igual a Placidina de Araújo. Hoje passam 2 carros apertados, mas ela é inviável nessa questão. Então, pensando nesse sentido, nós acabamos fazendo essa indicação. Se tirarmos 2 metros de cada lado da avenida, vai ficar com 3,5 metros, que é o ideal para quem circula ali nessa avenida. E dá para fazer o sentido de ida de um lado da avenida e o sentido de volta da outra. Tem aproximadamente um custo de R$20 mil entre tinta e tachões, né? Não é uma grande coisa. Gostaria muito que fosse aprovado aqui por todos os vereadores. Também é uma questão de mudança na questão da mobilidade urbana, né? Se querem baixar para fazer uma análise e estudar, a gente tem algumas fotos também que comprovam que ficaria bom e que ficaria mais harmônico, na verdade, nesse sentido aí. Também tem a indicação seguinte, que eu não vou falar também de novo, seria sobre uma faixa elevada no entroncamento lá da Luiz Marafon com Arduino Lusato. Arduino Lusato é a última rua antes de começar a estrada que vai para as águas termais. Ali o pessoal com o asfalto pronto agora, eles vêm numa velocidade muito grande e quando chegam no perímetro urbano do município aí, acabam não freando e já descem a lomba aí com um excesso de velocidade. Então, também estou fazendo esse pedido aqui para que seja atendida essa faixa elevada. Ali na Luiz Marafon vai ter que ser feito algumas melhorias, né? Já foi conversado com o João, que é o secretário. Uma delas é o guardrail naquela parte onde que não tem calçada, ali onde que é do fórum até a esquina aí do Estela. Ali vai ser colocado guardrails para que os pedestres tenham proteção e vai ser proibido aí, então o estacionamento naquele perímetro ali. No mais era isso. Se os vereadores entenderam a nossa indicação, que aprovem. Se não entenderam, podem pedir. Acho que a gente pode fazer a explicação aí nas reuniões de comissões. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, eu acho que para evitar que a gente se precipite, Clayton, Magnus, que tal se a gente baixasse para dar uma conversada aí sobre o... Pode ser? Tá bom. Para as 3 comissões. Pedido de indicação número 25 de 2020 do vereador Clayton Urigo dispõe sobre instalação de faixa elevada e placas de sinalização no entroncamento da Avenida Luiz Marafão com a Rua Arduino Lusato.
Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 25/2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, eu, vereador Clayton Rigo, PDT, com assento nessa Casa Legislativa e no uso das atribuições que me confere o regimento interno, solicito a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, se envie ofício ao senhor prefeito municipal. Proponho-lhe que o Poder Executivo, juntamente com o Conselho de Trânsito, estude a possibilidade de instalar uma faixa elevada mais placas de sinalização no entroncamento da Avenida Luiz Marafão com a Rua Arduino Lusato. Justificativa. Essa indicação tem como objetivo motivar o Executivo a fazer uma faixa elevada mais placas de sinalização no entroncamento supracitado, para dar mais segurança no trânsito, fazendo com que os motoristas respeitem o limite de velocidade no perímetro urbano. Certo de que o prefeito municipal e o coordenador da área competente receberão essa indicação em caráter de urgência. Indicação em discussão. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de indicação número 26 de 2020 dos vereadores Clarice Chiumento Minócio e Clayton Rigo. Dispõe sobre sessão solene para homenagear os 60 anos da Escola 11 de Agosto. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 26 de 2020. Senhora vereadora, senhores vereadores. Clarice Chiumento Minócio, PSB, e Clayton Rigo, PDT, vereadores com assento nessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, propõe, após ouvido o plenário, que seja realizada sessão solene para homenagear os 60 anos da Escola Estadual 11 de Agosto. Contamos com o apoio dos colegas. Indicação em discussão. Com a palavra, a vereadora Clarice. Renovo a minha saudação a todos. A outra indicação que teve foi do Tiradentes. A homenagem foi para o Tiradentes, a Escola Tiradentes. 11 de agosto não teve. Então, quero falar um pouquinho sobre a nossa indicação, e do Clayton. Considero que ela é pertinente, peço aos colegas que aprovem, e justa e necessária, considero dessa forma. Penso que a Escola 11 de Agosto já deu uma grande contribuição, é a segunda maior escola do município, tem cerca de 800 alunos, né? Dentro da escola, estou um pouco desinformada desse ano, mas no ano passado era essa a realidade, né? Atende muito do interior de Nova Prata, atende boa parte da cidade também de Nova Prata, e tem cumprido um papel extremamente importante na sociedade e na vida, na alfabetização e também na formação, né? Principalmente na formação de alunos e cidadãos de Nova Prata. Eu acho que cabe a nós, como ente público, reconhecer as pessoas que têm valor, reconhecer as instituições que têm valor e darmos a justa homenagem enquanto é tempo, né? Homenagear depois de morto não adianta muito, né? Então, eu acredito que a gente deva, sim, dar a justa homenagem e fazer com que as pessoas e a cidade vejam que essa casa também se preocupa em valorizar quem faz, em valorizar quem fez. Porque por aí passaram muitos diretores, muitos professores, muitos alunos, e eu digo que muitas pessoas tiveram grande sucesso em virtude da boa formação que receberam dentro dessa instituição de ensino. Então, quero parabenizar a Escola 11 de Agosto pelos seus 60 anos e pedir aos colegas que votem favoravelmente e que a gente consiga fazer essa justa homenagem à escola. Obrigada. Indicação em votação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de indicação número 27 de 2020 do vereador Gilmar Perusso, dispôs sobre o projeto Férias na Escola. Funcionamento das escolas durante o período de férias escolares. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 27 de 2020. A Câmara de Vereadores de Nova Prata. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Projeto de férias na escola. Gilmar Perusso, vereador com assento nessa Casa Legislativa, vem diante dos demais itis para propor e requerer conforme segue. Que o Poder Executivo Municipal faça um estudo de viabilidade através de levantamento de dados a fim de providenciar o funcionamento das escolas de educação infantil, creches, para atender as crianças cujos pais comprovem estar trabalhando no período que coincide com as férias escolares. A partir do levantamento realizado, seja elaborado estudo visando a implantação do sistema de funcionamento das escolas no período de férias. Que o sistema proposto considere a possibilidade de acordo para remanejo de férias de servidores públicos que atuam nas funções que envolvem o atendimento, funcionamento das escolas, creches, bem como na oportunização para estagiários e mães desempregadas que possam ser antecipadamente cadastradas e treinadas para contratação temporária. Também seja analisada a possibilidade de antecipação no exercício das atividades daqueles professores que têm sido contratados regularmente a cada período. Justificativa. O projeto visa garantir a permanência da criança matriculada na instituição durante as férias, quando os pais estão trabalhando e não têm com quem deixar os filhos, além de estimular a socialização, a autonomia e a afetividade das crianças. A ideia tem o intuito também de contribuir para o envolvimento efetivo da família na instituição. Tendo em vista que cada vez mais as mulheres são chefes de família, trabalhando nos mais diversos campos, como o comércio, a área de saúde, setor de serviços, etc. E os mesmos atendem em horários e dias diferenciados. Faz-se necessário essa adequação para mitigar esse tipo de situação, visando atender de melhor forma possível os munícipes. Indicação em discussão. Com a palavra, o vereador Gilmar. Senhor presidente, essa minha indicação, ela não pretende impor aos servidores das escolas infantis, das creches, uma situação de forma com que eles sejam obrigados a trabalhar no período de recesso. Mas que o Executivo Municipal, através do pessoal que dispõe, faça um estudo, faça um levantamento daquelas famílias cujas crianças estejam frequentando a instituição e que no período de férias, aquela mãe, aquele pai, enfim, não tenham com quem deixar a criança em decorrência do trabalho. São mais de 1.000 hoje que se encontram na situação de ter uma criança na escola, mas que parte delas, pelo menos, não na sua totalidade, durante aquele período encontram essa dificuldade e gostariam de que aquelas crianças permanecessem nas férias e na escola. Eu peço aqui para que a Secretaria de Educação faça esse levantamento e possa, juntamente com os servidores, trazer esse assunto
e viabilizar uma organização de forma a tornar isso possível. Já existem em outros municípios. Nós temos, por exemplo, algumas alternativas. Sabidamente, aqui se aprova, por exemplo, no final de todos os anos, a contratação de 50 pessoas para trabalhar na área da educação, por exemplo, e que começam em fevereiro a trabalhar. Né? Então, não é só no primeiro ano, é sempre, todos os anos. Existem municípios, por exemplo, que têm pessoas da própria sociedade, supervisionadas, capacitadas, só naquele período se dispõem a fazer esse trabalho. E não há necessidade de todas as creches estarem abertas, porque a demanda não é a mesma que tem durante o ano letivo. Mas que certamente uma gama muito grande de famílias poderiam ser atendidas. Repito, conversando com os servidores, certamente haverão aqueles que, inclusive, se dispõem, no período de que lhe cabem as férias, poder tirar as férias em outras oportunidades. Certamente poderá haver alguém que tenha interesse em tirar, não em janeiro, mas em tirar em agosto, em setembro, em outubro, enfim. Né? Então, eu penso que nós poderíamos, inclusive, trazer a secretária de Educação para uma conversa, trazer as pessoas que podem, né, debater esse assunto, quem sabe aí os CPMs, enfim, presidente, é uma questão de nós organizarmos, porque me parece que caminha para isso. Caminha para isso. E aqui também não demandaria grandes recursos por parte do município, se houver um sistema de revezamento, né, espontâneo, através de uma conversa do executivo com os próprios servidores. E com pessoas que até nem são servidores, mas que poderiam ter a disponibilidade e a qualificação para fazer. A gente sabe que para tratar com as crianças, evidentemente que nós não podemos colocar qualquer pessoa, mas eu vi uma matéria esses dias num órgão de imprensa em que, junto com algumas professoras que têm a qualificação, até mesmo com algumas estagiárias, com algumas supervisoras, até mesmo mães, de forma gratuita, iam lá, e lá existiam atividades até recreativas durante esse período, que permitia com que a escola ficasse aberta para aqueles que precisam. Lhe dou uma parte, vereador. Obrigado. Só ainda relembrando, Gilmar, a questão de que muitas crianças, especialmente as carentes, algumas delas, a pouca refeição que elas têm no dia acaba sendo na escola, né? Então acaba ficando o mês de janeiro aí deficiente por causa dessa colocação. Exatamente. Então, eu apresento essa indicação e eu gostaria que, independente, presidente, independente da iniciativa do Poder Executivo, nós possamos tomar a iniciativa e chamar algumas reuniões para que a gente converse sobre esse assunto. Né? Nada impositivo, mas construtivo, para que, quem sabe, aí entre executivo, legislativo, servidores, a gente possa chegar aí a uma solução que seria interessante para todos.
Obrigado. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de indicação número 28/2020, do vereador Mário Antônio Cortellini, dispõe sobre o projeto de alfabetização de adultos. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 28 de 2020. Senhoras vereadores, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Mário Antônio Cortellini, vereador pela bancada do PCdoB, apresenta pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Que seja feito um projeto para a alfabetização de adultos, através de voluntários que possam ensinar as pessoas a ler e a escrever, e o município possa dar a estrutura necessária para o desenvolvimento desse projeto. Justificativa. Existe em nossa cidade uma grande demanda de pessoas que abandonaram a escola para trabalhar e hoje sentem a necessidade de retomar os estudos, principalmente porque, por não saber ler nem escrever, esses moradores enfrentam desafios cotidianos, como, por exemplo, não podem obter uma carteira nacional de habilitação, embora saibam dirigir. Por isso, solicito o apoio do Executivo e dos colegas para a efetivação desse projeto. Passo a presidência para a vice Clarice para fazer uso da palavra. Eu cumprimento os presidentes, os demais colegas, servidores da casa, a plateia que nos prestigia. Nós nos deparamos com diversas situações em relação a isto lá no CFC. Pessoal que nos procura para fazer habilitação e são o que nós chamamos de o semi-analfabeto, ele consegue fazer habilitação. Se ele sabe assinar o nome dele e sabe ler e escrever pouco, devagar, lento, ele ainda consegue fazer habilitação. Mas tem várias pessoas aí de meia idade, ou um pouquinho mais, e próximo dos 40 e poucos, 45, 50 anos de idade, que já conduzem sem habilitação, e eles têm dificuldade de fazer habilitação porque eles não conseguem escrever e não conseguem ler, e, portanto, não conseguem fazer prova teórica para se habilitar. E nós teríamos, inclusive, alguns voluntários lá do CFC que poderiam fazer essa parte, como educadores, como professores, né, na situação aí, para ensinar a pessoa a ler e escrever. Não precisa de certificação, não precisa ser um EJA para ter um certificado, apenas um projeto e que o Executivo elabore um projeto ou que ceda uma sala de aula emprestada para que voluntários exerçam esse papel para ensinar essas pessoas apenas a ler e escrever, para ter um pouquinho de discernimento e ter um pouquinho de conhecimento aí, desenvoltura da leitura, para poder se habilitar, um dos exemplos. E também para a qualidade de vida, né? Quando busca um emprego, pelo menos saber ler e escrever para se defender, é o básico, é o mínimo. Então, eu gostaria que os colegas olhassem com bons olhos para que nós aprovamos aqui nessa casa e depois que o Executivo olhe também com bons olhos para que nos ceda alguma sala de aula emprestada ou talvez algum professor emprestado para que isso possa se tornar realidade. Obrigado. Com a palavra o vereador Magnus. Renovada a saudação. Mário, excelente a tua indicação. Eu tenho uma boa notícia para te dar e para dar para a plateia que nos assiste e demais colegas. É que a partir do próximo mês está iniciando na escola Guerino de Sumavila o EJAD do SESI, que é um projeto que há 2 anos e pouco nós estávamos trabalhando juntamente com a Secretaria de Educação, com o apoio da Vipal, que cedeu doou computadores e tal, e a ideia é que se tenha lá, então, o SESI está vindo para cá porque era uma demanda grande, o SESI recebe uma contribuição muito grande das empresas de Nova Prata. Nova Prata tem muitas indústrias que acabam bancando o SESI, e não tinha todo o retorno que se imaginava. Guaporé tem o EJAD, Guaporé tem um estabelecimento lá de esporte, e nós não tínhamos nada aqui.
Então, conseguimos trazer esse projeto, as matrículas estão abertas até sexta-feira, se eu não me engano. Então, se puder, de repente, tem como conciliar esses dois projetos, passa essa informação para os colegas do DETRAN, para que as pessoas se matriculem lá, se elas quiserem ter o certificado. Se elas não quiserem ter o certificado, a ideia de ter voluntários, e tem parceiros voluntários que trabalham muito outros aspectos também, a questão, por exemplo, de inclusão digital com o pessoal da terceira idade, eles fazem um trabalho bem bacana. Então, também dá para seguir nessa área. Mas, só para a gente frisar essa questão do EJAD, que vai ter vagas aí para muitas pessoas, a procura está bem grande, tem mais de 200 pessoas já matriculadas para poder fazer. Inclusive, aquelas pessoas que trabalham à noite e não tinham mais condições de fazer seus estudos, agora têm condição de poder completar seus estudos através desse EJAD. Parabéns pela indicação. Palavra ao vereador Sebastião. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa e a plateia que nos assiste aqui. Os parabéns, presidente. E que ótima notícia, vereador Cook. Eu quero deixar aqui o meu registro, o qual eu, em 2007, 2008, comecei o ensino fundamental ali no Reinaldo Querubino. Trabalho na Vipal. E veio um encontro, o que o Magno Espanhol falou agora, do ensino do EJA pelo Senai. Eu me lembro muito bem que em 2007, não, pelo SESI, em 2007, 2008, a empresa Vipal, onde eu trabalhava à noite, a gente fizemos 2 turmas, o qual eu fazia o ensino fundamental no Reinaldo Querubino e fazia o ensino fundamental lá nas praças Vipal pelo SESI, a qual a cada 60 dias tinha uma prova geral que nós saía de lá, da Vipal, e ia para Farroupilha, isso no ensino fundamental. E no ensino médio, as provas que a gente fazia era em Guaporé. Em 2 anos e 6 meses, fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio e cheguei à faculdade, em gestão de qualidade. Graças a meu bom Deus. A gente sabemos que o EJA, nas escolas, que seja municipal ou estadual, são bons. Mas o SESI, ele já está bem aprimorado nesse sentido. Mas bem aprimorado mesmo. Não desprezando aqui o qual eu estudei também aqui no Tiradentes, e não desprezando também o Reinaldo Querubino. E nem tão pouco lá o José Baldim, lá no São João Bosco. Mas o SESI está bem aprimorado. E disso aí no ano de 2006, 2007, 2008. E era tudo organizado pelas borrachas Vipal. E agora vem essa notícia aí, o qual a parceria do município com as borrachas Vipal, justamente o SESI, com certeza, pode ir adiante com esse seu projeto aí. E essas pessoas, não só que vai atrás de fazer a sua carteira de habilitação, mas a que está no dia a dia, com certeza vão, não vai em questões de anos, mas em questões de meses, com certeza vai ser alfabetizados. Meus parabéns mais uma vez, e pode contar com o meu apoio, presidente. Com certeza. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Nós temos duas votações de solicitação de diárias retroativas. O secretário fará a leitura. Solicitação de diária retroativa. O vereador que abaixo assina vem respeitosamente solicitar o seguinte pedido de diárias. Vereador Gilmar Perusso, data da viagem 19 de fevereiro de 2020, destino Porto Alegre.
Motivo da viagem: ir na Assembleia Legislativa e na Corsã. Número de diárias requeridas: meia diária. Solicitação de diária retroativa em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os demais coloquem-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Solicitação de diária retroativa. O vereador que abaixo assina vem respeitosamente solicitar o seguinte pedido de diárias. Vereador Altir Ferro. Data da viagem: 19 de fevereiro de 2020. Destino: Porto Alegre. Motivo da viagem: ir na Assembleia Legislativa e na Corsã. Número de diárias requeridas: meia diária. Votação de solicitação de diária retroativa. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os demais coloquem-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Inscrevam-se para a tribuna. Nós temos alguns convites que vieram para o presidente da Câmara, lógico, estendido para os demais colegas que estão no grupo dos vereadores. E também fica aí na pasta, para quem quiser olhar formato físico. Ninguém para a tribuna. Quem vai para a Rádio Prata? Gilmar Perus. Mais quem? E a Roseli. Gilmar e Roseli para a Rádio Prata, sábado. Nada mais a constar. Declaro encerrada a sessão de hoje.